Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje revendo o que é uma árvore AVL. Isso a gente viu aula passada, tá? Então, é uma árvore binária de busca em que cada nó V, a gente tem a propriedade de quê? Que menos 1 é menor ou igual do que a altura da subárvore direita de V menos a altura da subárvore esquerda de V. Isso é menor ou igual do que 1. Ou seja, o balanceamento de cada nó, ele tem que ser menos 1, 0 ou 1, tá? Lembrando que as alturas, elas são números inteiros, então aqui a subtração também vai dar um número inteiro, tudo bem? Então vai ser menos 1, 0 ou 1, ok? Então, o H, ele é a altura da subárvore direita de V, o HEV, ele é a altura da subárvore esquerda de V, e a gente diz que V ele é regulado nesse caso, tá? Então, se cada nó for regulado, a gente tem que a árvore ela é AVL. Em caso contrário, vai ter um V que ele é desregulado e ela não vai ser uma árvore AVL. Um exemplo aqui de árvore AVL é essa árvore aqui, tá? Se a gente for calcular os baus aqui você tem duas subárvores, aqui nesse cara aqui de baixo, tá? Você tem duas subárvores vazias, ou seja, de altura 0, então fica 0 menos 0, vai dar 0, né? A mesma coisa vai funcionar para essas outras folhas aqui. Então, vai ter o BAU 0 e 0. Essa subárvore aqui, tudo bem? Desse cara aqui, ele vai ter BAU quanto? Daqui, da minha direita, eu tenho 0, altura 0, porque eu tenho uma subárvore vazia. E da árvore direita, eu tenho a altura 1, ou seja, fica 0 menos 1, então aqui fica menos 1, ok? Essa subárvore aqui, tá? Então, vamos pegar aqui a raiz dela, que é esse cara. Então, esse camarada aqui, ele tem BAU quanto? Ele tem 2, a altura 2 aqui do lado, menos 1. Ou seja, vai ficar com 1, mais 1, tá? Agora, por fim, o da raiz. Aqui eu tenho a altura 1, desse lado de cá do direito, menos a altura do esquerdo, que é 3. Então, eu vou ficar com 1 menos 3, eu vou ficar com menos 2. Então, essa árvore aqui ela não é AVL, tá? Porque esse nó aqui está desregulado. Se você pegasse somente esse pedaço aqui, ele seria uma árvore AVL, e esse pedaço aqui também, sozinho, também seria uma árvore AVL. Se eu removesse aqui, ó, esse nó aqui, tá? Aí eu ia ter que modificar os baus aqui também, ó, desses dois caras aqui. Aí, enfim, eu teria uma árvore também AVL, tá? Aqui é uma folha, né? Ia ter 0. O BAU desse cara aqui também ia ser 0, porque ia ficar 1 menos 1. E o BAU desse camarada aqui, que é a minha raiz, ele ficaria sendo 1 menos 2, ficaria menos 1 e ficaria AVL, tá? Só que é o seguinte, mas professor, se eu quiser adicionar um cara aqui do jeito que estava antes, vai deixar de ser AVL, tudo bem? Aí o que é que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Aí, em casos como esse, é bem interessante, é o seguinte, do lado de cá você tem uma altura maior do que o outro lado, né? Então, o que a gente pode pensar intuitivamente é passar uns nós aqui desse lado maior para o outro lado, tudo bem? Ou seja, a gente tem que fazer o que a gente chama de rotação em cima desse camarada aqui, tá? Aqui no caso, aqui é menos 1, mas se eu considerar que depois que eu adiciono esse camarada aqui embaixo, né, ele vai ficar com menos 2, né? Então, ele vai ficar com menos 2. Aí, quando ele ficar com menos 2, eu tenho que fazer alguma coisa que é essa rotação. Então, a gente vai ver agora as duas rotações básicas que a gente tem para um lado, tá? E é análogo para o outro lado, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá para a nossa primeira rotação. É o seguinte, aqui a gente está na configuração que eu fiz a inserção lá de um nó, tudo bem? E esse nó ele deu problema. Eu vou dizer que ele deu problema nesse cara aqui, que é o P. Tudo bem? Ou seja, ele ficou desregulado depois que eu fiz a minha inserção. Tá? E eu vou considerar que eu dei esse caminho aqui. Ó. Eu vim para cá e cheguei até no meu T1.
Tudo bem? Então, eu inseri lá no meu T1. Aí eu sei que esse pedaço aqui continuou sendo AVL, esse aqui também é AVL. Aí o primeiro que deu problema foi o P, tudo bem? Então, é o P que está desregulado. Aí o que é que eu vou fazer para regular ele, né? E também tornar a minha árvore AVL novamente. Então, vamos considerar o seguinte. Como deu problema, né? Eu vou dizer que a altura do meu T3 aqui é H. Para ter dado problema, esse cara aqui, ele ficou H mais 2. Tudo bem? Para o balde desse cara aqui, ó, fica menos 2, ok? Porque fica H menos H mais 2, aí fica com H, aí fica menos 2, tá? Então, se até o U, aqui, essa árvore aqui, ela tem H mais 2, e eu sei que eu incluí o meu nó aqui lá no T1, tudo bem? E deu problema lá, porque essa altura cresceu, né? Ela foi para maior possível, que é H mais 1 aqui, nesse caso. E a T2 é H. Tudo bem? Então, se o T1 ele fosse H só, eu teria uma árvore AVL, tudo bem? Normal. Só que depois que eu incluí lá, ele passou a ser H mais 1, passou a ser esse tamanho aqui. Aí foi isso que deu o problema aqui no P, tá? Ele ficou desregulado. Ok? Então, isso aqui é o que acontece quando eu adiciono o nó aqui lá no T1 e o P ele fica desregulado. Aí como é que eu vou resolver isso? Lembrando que só o BAU aqui do U ele vai ser quanto? Ele vai ser H menos H mais 1 fica menos 1, né? Tudo bem? Então, se isso aqui acontece, eu vou fazer uma rotação no P. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma rotação no P. Como é que vai ficar lá no geral? Se eu fizer uma rotação, colocar o P aqui e se eu for girar em torno dele. Então, se eu for girar em torno dele assim, ele vai para baixo, ele vai descer, o U ele vai subir. Tudo bem? Aí, como é que eu vou ficar aqui no final? Então, o U vai subir, vou ficar com o U aqui. O P vai descer. Aqui, a subárvore esquerda vai continuar sendo o T1. A subárvore direita do P vai continuar sendo o T3. E aqui, ó, o T2 ele vai ficar onde? Ele vai ficar na esquerda do P, tá? Aí você me pergunta, será que ela vai continuar binária de busca? Porque uma AVL ela é binária de busca. Então, o único problema que pode dar é exatamente esse aqui, né? Porque o T2 não era subárvore do P, tudo bem? Ele não era uma subárvore direta, né? Ele era uma indireta, né? Aqui, ó. Ele estava aqui, tinha um U aqui antes dele, né? Então, a gente percebe que ainda continua sendo binário de busca. Olha, o T1 ainda continua sendo filho esquerdo lá do U. O T3 continua sendo filho direito do P. E o T2 ele vai ser filho esquerdo do P. Ou seja, eu só posso ter elementos que são menores do que P aqui, tá? Só que eu sei que aqui, ó, o T2 ele estava na esquerda do P, ou seja, eu sei que na esquerda do P eu tenho todos os números menores do que ele, tudo bem? Então aqui vai funcionar a mesma coisa. Eu deixei ele ainda do lado esquerdo dele, ou seja, o T2 eles são os elementos menores do que o P e eles estão na esquerda dele. Então ainda continua sendo binário de busca, tá? Então, antes de continuar, quando eu inseri o cara aqui, ó, lá no T1, ele passou a ter a altura, qual? A altura total aqui da minha árvore, H mais
3, tudo bem? Porque eu vou pegar a subárvore maior, que é essa aqui, ó, tem H mais 2, né? A outra árvore é menor, porque tem H, tudo bem? Então, eu vou pegar a subárvore maior e somar 1, ou seja, H mais 2 mais 1 fica com H mais 3 aqui no total, tá? E eu vou verificar aqui se essa altura ainda modificou ou não, ok? Então, vamos aqui começar. Então, o T1, ele tem altura H mais 1. Então, vou colocar aqui H mais 1. O T2 e o T3, todos os dois têm altura H. Então, aqui tem altura H. Então, aqui também vai ter altura H. Ok? Então, como é que ficaria o BAU aqui? O BAU do P, por exemplo, ele ficaria H menos H, que é 0. Tudo bem? Até o P, eu vou ter qual altura? Eu vou ter H mais 1. Tudo bem? Porque a maior subárvore lá que eu tenho, tanto faz, é T2 ou então T3. Eles têm altura H. Então quando eu acrescentar o nível lá do P, eu vou ter H mais 1. Então, eu tenho do lado H mais 1 e do outro lado H mais 1 também. Ou seja, que a altura até o U vai ser H mais 2. Ok? Então, aqui a altura, ó, ela não se modificou, tá? Agora, a gente vai entender porque que ela não se modificou, né? Professor, aqui o senhor colocou H mais 3 e aqui o senhor colocou H mais 2. Então, a altura se modificou. Calma. Você incluiu um nó aqui, ó. Você incluiu um nó aqui lá no T1. Tudo bem. Aí, essa altura aqui, ela foi para H mais 1. Ou seja, quando você incluiu o cara, você aumentou a altura dela. Ela ficou H mais 3 do jeito que ela está aqui. Tudo bem? Só que antes de você inserir, era H mais 2. Ok? Então, a altura anterior à sua inserção era H mais 2. Depois que você inseriu, ficou H mais 3 do jeito que a gente calculou aqui. Tá? A gente já está supondo que você adicionou e teve problema aqui no teu P que ficou desregulado com menos 2. Então, você inseriu, aí passou a ser H mais 3. Depois que você fizer a rotação, ela volta a ser H mais 2 de novo, tudo bem? Então, a altura da árvore, ela não se modificou. Quando você fez a inserção, aí a altura ficou maior, depois que você fez a rotação, ela voltou a ser o que era antes de novo, tá? Então, depois que você insere e rearranja para voltar a ser a velha de novo, ela vai ficar com a mesma altura de antes. Ok? Isso aqui é um detalhe importante, tá? Então, vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer para fazer essa rotação aqui? Quem é que eu vou ter que modificar, tudo bem? Basicamente, são os ponteiros e os baus, né? Lembrando que o bau desse cara aqui, ó, do U, desculpa, aqui que eu não fiz, ele é igual a 0, né? Porque fica H mais 1 aqui e H mais 1 aqui. Então, H mais 1 menos ele mesmo fica 0, tá? Então, aqui o bau dele vai ser 0. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer. Então, eu vou supor que quem está apontando para cá é o PT. Tudo bem? E aí eu vou ter que fazer as modificações, né? Para ter essa configuração aqui, tá? Ou seja, o PT tem que apontar agora para o U e eu tenho que fazer essas modificações para ficar dessa forma aqui. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um PTU que vai apontar para o U. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, PTU recebe pt.esc. Tudo bem? Agora é o seguinte. O que é que eu tenho que fazer para chegar até essa configuração aqui? Esse H aqui, aliás, esse T2 aqui, ele tem que ser uma subárvore esquerda do P. Tudo bem? Ele tem que deixar de ser subárvore direita do U para ser do P. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso agora. Então, pt.esc recebe ptu.di, tudo bem? Que é a direita do V. Aí, quando eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer?
Esse cara aqui vai sair daqui, né? E vem para cá assim. Então aqui, ó, essa ligação aqui é o PT, tá? Essa ligação que eu tenho com o P e com o T2 já está feita, tudo bem? Tá aqui, ó. Já fiz. Agora eu tenho que fazer a ligação de quem? Do U, tudo bem? Do U com o P, que essa aqui está aqui. Ou seja, o PT, PTU ponto D, ele vai receber o PT. Aí quando ele receber o PT, eu vou ter essa ligação aqui, ó. Tá? Aí eu fiz essa ligação aqui, tudo bem? E, claro, no final o PT ele tem que estar apontando para o U, tá? Então, o PT recebe PTU. Aí eu faço essa ligação aqui, né? Eu vou apagar aqui. E o PT vai apontar para o U. Pronto. Aí depois que eu fizer, que eu fiz isso, né? Como é que ficou aqui? Eu fiquei com essa configuração aqui, certo? Só que com os baús, né? eu ainda vou ter que fazer essa modificação aqui com os baús. E o meu PTU ainda está apontando para cá também. Ok? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer agora é a modificação dos baús, né? Então, eu tenho que botar o PT desse cara aqui, aliás, o BAL do U para ser 0 e o BAL do P também para ser 0. Tudo bem? Lembrando que o P eu vou conseguir chegar até ele pela direita do PT. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Então, basicamente é pt.bal recebe pt.d.bal que recebe 0. Então, basicamente é isso aqui, tá? Agora a gente vai para um caso de rotação dupla, tá? Então, aqui na rotação dupla, a gente está com essa situação aqui, tá? Eu tenho que eu inseri o meu nó ou aqui nessa árvore T2 ou então nessa árvore aqui T3 e eu tive problemas com o P, tá? Então, aqui deu problema aqui no P para esse cara ficar aqui sendo -2, ok? E como é que eu vou resolver isso? Vou resolver com a rotação dupla. Lembrando que quando eu vou olhar sempre para o filho do cara que deu problema, né? Tipo, aqui o P deu problema, aí eu vou olhar para o filho dele. Então, aqui olhei para o U. Aí eu inseri para cá e deu problema, ou eu inseri para cá e deu problema? Se for para cá, faz a simples que dá certo, tá? Que a gente fez já anteriormente, tá? Você faz simplesmente a rotação simples em torno do P. Agora, se você inseriu à direita do U, então você vai ter que fazer a dupla, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, é o seguinte, você vai ter que transformar, né, fazendo uma rotação dupla em torno do P. Depois que você fizer, aí o que é essa rotação dupla? É porque você faz uma rotação simples para um lado, depois você faz para o outro. Tudo bem? Você faz uma simples lá no U para a esquerda, ou seja, o V ele vai subir e o U ele vai baixar. Depois você faz uma rotação simples no P, tudo bem? Aí o P ele vai descer e o V que está aqui no lugar do U, você sobe ele e ele vai ficar sendo a sua raiz, tá? Então, quando você fizer essas duas rotações, a primeira à esquerda do U e a segunda à direita do P, você vai ter esse cara aqui, tudo bem? Você vai estar lá desse jeito aqui. Então, vamos ver aqui o que foi que aconteceu com os baús, tá? Então, eu vou supor que eu inseri aqui nessa subárvore aqui
e deu problema, tá? Então aqui eu vou dizer que aqui H, se deu problema inserindo lá do outro lado, é porque ele passou a ser H mais 2, tudo bem? Ou seja, quando eu inseri, ó, eu aumentei esse pedaço aqui lá da minha subárvore, tá? Então ficou com H mais 2. Aí o BAL desse cara aqui ficou menos 2. O BAL do P deu problema, tá? Os outros aqui que estão aqui embaixo, ó, ainda continua sendo uma velha normal, mas só por causa do P aqui, nesse caso aqui, é que eu tenho certeza de que eu tenho que fazer alguma coisa por conta dele, tá? Então vamos lá. Então aqui, como esse aqui, essa subárvore, ela tem a altura H mais 2, e o maior é esse lado aqui, que eu fiz a minha inserção, então esse lado aqui, ele vai ter que ser H mais 1, tudo bem? E esse aqui vai ser H, só H, tudo bem? Se ele fosse H mais 2, eu teria que ver outra coisa, tá? Porque aí o problema não seria por conta de uma inserção aqui, ok? Então, estou supondo que eu estou inserindo aqui. Agora, o BAL do U vai ser igual a H mais 1 menos H, ou seja, vai ser mais 1. E o BAL do V, aí vai depender se eu adicionei no T2 ou se eu adicionei no T3, tudo bem? Então, aqui pode ser H e H menos 1, ou então pode ser H menos 1 e H, tudo bem? Lembrando que o problema deu quando eu tornei a minha altura para ser H, tudo bem? Ou seja, aqui eu estou considerando que eu adicionei no T2, tudo bem? E não no T3. Aí, como eu adicionei aqui no T2, a altura desse cara aqui passou a ser H mais 1. E a altura desse aqui passou a ser H mais 2. E esse cara aqui ficou desregulado com menos 2 nessa configuração. Tá? Então, aqui eu não vou fazer o caso do HH, porque aqui seria como se eu acrescentasse dois nós ao mesmo tempo aí no H. Então, a ideia não é essa. A ideia é assim que você adiciona um cara, se der algum problema, você já resolve logo esse problema, tá? Então, aqui a gente não tem esse caso aqui não, tá? Então, vamos lá continuar. Então, para esse primeiro caso aqui, ó, do H-1, eu tenho que o BAL do V, ele vai ser quem? No primeiro caso, vai ser H-1 menos H. Então, eu vou ficar com menos 1, né? E nesse caso aqui, do H menos H-1, eu vou ficar com mais 1. Tudo bem? Agora vamos ver aqui a altura da nossa árvore geral aqui. A altura da nossa árvore geral aqui vai ser H mais 3. Por que H mais 3, professor? Ora, você pega essa subárvore aqui, ela tem altura quanto? H mais 2. Está aqui o H mais 2. E essa aqui ela tem H. Você pega a maior, que é H mais 2, e soma 1, fica com H mais 3. Tudo bem? Então, até o P você tem H mais 3. Então, vamos ver o que foi que aconteceu aqui quando a gente fez essa rotação dupla, tá? Então, eu tenho que o T1 e o T4 continuam sendo H, a altura. Então, vou colocar aqui H. Colocar aqui H. E o T2 e o T3, um pode ser H e o outro H menos 1. Ou então, um ser H menos 1 e o outro H. Tudo bem? Porque depende desse BAL aqui. Ok? Mas, independente desses dois aqui, se é H ou H menos 1, eu tenho certeza que a altura maior desses dois, desse cara aqui, que é o U e do P, eu tenho que vai ser H menos 1. Não, H mais 1, desculpa. Ou seja, até aqui eu tenho H mais 1. E até aqui eu vou ter H mais 1 também. Ok? Então, se eu tenho H mais 1 e H mais 1, o BAL desse cara aqui vai ser 0.
tudo bem? O BAL desse cara aqui vai depender desses dois aqui, e o BAL desse cara aqui vai depender desses dois aqui. Então, vamos lá. Para o primeiro caso, que é esse aqui, o T2CH e o T3 sendo H-1, o BAL do U ele vai ser H menos H, fica 0, né? O do P ele vai ser H menos H menos 1, ou seja, vai ser mais 1. Tudo bem? O segundo caso, que é o T2CH menos 1 e o T3CH só, tudo bem? A altura. Então, eu vou ficar com H menos 1 menos H. Então, eu vou ficar com menos 1. Aqui no P, eu vou ter H menos H, vou ficar com 0. Então, o BAL aqui vai ser esse, bem? Vai ser 0 ou 1, ou então menos 1 e 0. Ok? Então, a altura aqui geral, aqui vai ser quanto aqui? A altura aqui geral lá da minha árvore vai ser H mais 2. Ok? Porque aqui é H mais 1, H mais 1. Aí você pega o maior, que vai ser H mais 1, e bota mais 1, que vai ficar sendo H mais 2. Então aqui a gente vê que aconteceu a mesma coisa lá da nossa rotação simples, né? Que é o quê? Que eu tenho um H, a minha altura aqui desse cara é H, antes de fazer a minha inserção. Aí quando eu inserir, né, aqui no T2 ou então no T3, aí eu passei a ter H mais 3, tá aqui, eu passei a ter H mais 3. Só que depois que eu faço a rotação dupla, aí a minha altura volta a ser H mais 2, tudo bem? Então a altura era H mais 2, inseri, aí fiz a rotação, ficou a mesma altura, eu não modifiquei. Agora vamos fazer as modificações lá dos ponteiros, né? Então, eu vou considerar que aqui eu tenho o PT. Aqui eu vou ter o PTU. E aqui eu vou ter o PTV. Tá? Então, no final aqui, o PT é para estar apontando para esse cara aqui. Depois que eu fizer tudo, é para estar nessa configuração aqui, ok? Então, vamos lá fazer isso aí. Então, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é a seguinte. Eu sei que o V, ó, ele aqui, ó, se eu pegar aqui, a esquerda dele tem que ser o U e a direita dele tem que ser o P. Ou seja, esses dois caras aqui tem que eles vão ter que ter novas raízes, tudo bem? Não vai ser mais o V, nenhum dos dois. Então eu vou colocar primeiro para eles para depois fazer a modificação do V, tá? Porque senão eu vou perder a referência deles. Tudo bem? Mas antes, claro, eu tenho que dizer quem é o PT e o PTU e o PTV. Então, o PTU recebe pt.esc. E o PTV vai receber ptu.di. E agora? Primeiro caso, eu vou colocar o do T2. O T2 é para ser a subárvore de quem? É para ser a subárvore aqui do U, tá? Da direita do U. Então, a direita do U vai ter que receber esse T2. Então, o PTU.di vai receber o T2. O T2 é ptv.esc. Ok? Então, depois que eu fizer isso aqui, eu vou apagar aqui, né? E vou colocar esse ponteiro para cá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o T3. O T3 ele é para ser filho
da esquerda de PT. Tudo bem? Então, o pt.esc é para receber o T3. O T3 quem é? É a direita do PTV, né? PTV.d. Então, aí eu vou apagar aqui. Não, eu apaguei errado. É aqui, na verdade. Então, aí eu venho para cá. Ó. Tudo bem? Então, depois que eu fiz isso, eu já fiz essa ligação. Já fiz essa ligação. Agora, basicamente, é fazer essa aqui e essa aqui. Tudo bem? Então, a esquerda do V, tudo bem? Do PTV, ele vai receber o PTU. E a direita vai receber o PT, que é o P, tudo bem? Que é referente ao P. Então, o PTV.esc vai receber o PTU. Aí aqui em cima eu apago isso aqui. E vou fazer isso aqui, né? É o que eu estou fazendo aqui. E agora, o PTV.d vai receber o PT. Aí aqui em cima eu vou apagar aqui, né? E vou fazer aqui a ligação para o V. Tá? Então, o que está faltando agora é fazer o PT apontar para o V, né? Então, o PT recebe o PTV. Então, o PT recebe o PTV. Ok? Então, fiz tudo aqui certinho, né? Aí eu fiquei na configuração final de que o U ainda está com PTU, o V ainda está, aliás, o PTV ele está apontando para o V ainda, e o PT ele está aqui, né? Sem ninguém apontando para ele, mas eu consigo chegar nele através da direita do PT, tá? Pronto, depois que eu mexi com os ponteiros, agora eu vou ter que ver os baus. Tudo bem? Eu sei que o BAU do V, independente de qualquer coisa, ele vai ser 0, né? Agora, o do U e do P, eu tenho dois casos, né? Eu tenho esse caso aqui, que é o primeiro quando o V é igual a menos 1. E o segundo caso, que ele é menos 1 e 0, quando o V é igual a mais 1. Tudo bem? Então, vamos fazer esse primeiro caso aqui, tá? Que um é 0 e o outro é mais 1. Então, vamos lá. Então, se... Vou colocar aqui embaixo. Se PTV.BAU for igual a menos 1, então PTU.BAU ele vai receber 0, né? Lembrando que está aqui em cima. 0. E o outro vai receber menos 1, que é o PT. Para chegar nele, eu tenho que pegar a direita de PT. Tá? Então, PT.d.BAU vai receber mais 1. Né? Ó, mais 1. Caso contrário, vai ser menos 1 ou 0. Tudo bem? Então, se não, PTU.BAU vai ser menos 1 e o PT.d.BAU vai receber 0, ok? Menos 1 e 0. Então, aqui foi a nossa rotação dupla, tá? Aqui foi a nossa rotação dupla.
Agora a gente vai fazer um algoritmo que seria referente ao caso 1, quando a gente tem que fazer rotações à direita, tudo bem? Ou seja, a gente vai escolher entre a simples ou então a dupla à direita, tá? Porque é basicamente colar esses códigos aqui lá, tá? Então aqui o meu algoritmo, caso 1, ele vai ser referente às rotações que eu vou querer fazer para, nesse sentido aqui, que é para direita, tudo bem? Então, pode ser a simples ou então a dupla, tá? Em ambos os algoritmos, né, tanto para a simples quanto a dupla, eu tenho o PTU, né? E o PTU, ele é a esquerda de PT, tudo bem? Aí, o que vai diferenciar é o BAL do PTU. Se o BAL do PTU ele for -1, ou seja, se a raiz maior, aliás, se a subárvore maior lá do U for o da esquerda, é porque ele vai ser -1. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer a rotação simples. Então, basicamente, você copia e cola lá, depois lá da primeira linha, né? Porque a primeira linha é essa aqui, tá? Então, você faz, isso aí. Se isso não acontece, é porque você vai ter que fazer a rotação dupla. Aí, copia e cola o que a gente fez lá, tá? Claro, com exceção lá da primeira linha, que é essa linha aqui do PTU recebe pt.esc, tá? Então, aí aqui você pega e acaba o seu algoritmo. Só que é o seguinte, esse Hzinho aqui, ó, que está aqui como parâmetro também, é para eu colocar VOF nele, tudo bem? Ele vai ser um booleano VOF. Então, se a minha altura, mesmo fazendo essas rotações, né? Tipo assim, eu inseri, aí eu fiz a rotação, tudo bem? Será que depois de eu ter feito a rotação, a altura da minha árvore ela se modificou? Em ambos os casos, a gente viu que não, né? Porque a gente pegou uma árvore, inseriu um cara, ele mudou a altura depois que a gente inseriu. Só que depois que a gente fez a rotação, ela voltou para a mesma altura de antes. Tudo bem? Então, será que depois que você faz a rotação, a altura ela fica a mesma ou não? Aqui nesse caso é falso para os dois casos, né? Então, lá no final a gente bota para o HRCB falso. Tudo bem? Por quê? Porque em ambos os casos, qualquer caso que ele faça de duplo ou simples, a gente vai ter que a altura vai ser exatamente a mesma. Tudo bem? E esses casos aqui, esse caso 1 aqui é, de novo, referente às rotações para a direita, tá? Então, eu vou deixar o caso 2, que é a mesma coisa, só que para a esquerda, tudo bem? Ele vai fazer a simples ou a dupla. Basicamente, você troca a sua situação de esquerda por direita, tá? Tudo bem? Ó, então, -1 vai ser +1, enfim, porque o BAL ele -1 ele quer dizer que a subárvore lá da esquerda vai ser maior, tudo bem? E com +1 vai ser o contrário, né? Então, eu vou deixar ele como exercício para você fazer, tá? O que seria o caso 2. O caso 2 seria para as rotações da esquerda. E agora, finalmente, a gente vai para o nosso algoritmo inserir.